Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu não pertenço a esta comissão, mas naturalmente um tema que aqui já foi recorrentemente abordado é um tema que, de natureza vária, me toca, não só de responsabilidade política, mas também de interesse pessoal cidadão, que tem a ver com a questão do Sr. Leis Navais Viana do Castelo. Portanto, eu centrarei, embora isto já seja um bocado recorrente, mas centrarei a minha intervenção nestas questões. Até porque a forma como o Sr. Ministro respondeu ao meu colega Marcos Pestrelo, sobretudo com o seu entusiasmo, a forma enfática no plano da crítica política, dá uma sensação que se entusiasmou demasiado, permita-me que lhe diga. Tenho consideração e simpatia por Vossa Excelência, conheço há muito tempo, o senhor aliás tem uma presença assídua em Viana do Castelo, portanto não é para si novo também este problema, mas este entusiasmo, conhecendo como o senhor conhece, ou melhor, conhecendo talvez o senhor melhor do que aquilo que eu conheço, o problema e a dimensão do problema que encerra esta organização Estaleiros Navais Viana do Castelo e a sua história, dá uma sensação, permita-me, que acho que teve entusiasmo demais. Compreendo, politicamente foi aceitável, mas a nota foi esta. E, portanto, isto também suscitou a minha vontade de intervir. 20 anos no mínimo, eu recuso só 20 anos os Estaleiros Navais têm acumulação de resultados negativos. 20 anos. Tem 200 milhões de euros neste momento acumulado passivo, como sabe, mas isto é o resultado de um acumulado de 20 anos. Atravessamos várias administrações. Eu só recordo, por exemplo, este período de 2002 a 2007, onde claramente a administração dos Estaleiros Navais Viana do Castelo foi da responsabilidade do governo do CDS-PP. Aliás, o Partido Socialista ganhou as eleições em 2005 e manteve o Presidente do Conselho de Administração e a administração até 2007. O Dr. Francisco Geraldes foi administrador, como sabe. E, portanto, nessa matéria, sinceramente, não me parece que haja muito espaço para nos atacarmos, e até porque o problema e a dimensão do problema é significativo. E, portanto, eu recordo isto. De 2002 a 2007, a administração, estou a falar só nesta última década, foi exatamente da responsabilidade, mesmo com o governo do Partido Socialista a partir de 2005 e com o Ministro da Defesa, Dr. Luís Amado, com quem eu várias vezes perguntei porquê que se mantinha a administração, efetivamente manteve-se, nunca percebi muito bem, mas manteve-se, portanto convém registar esta nota. Eu falo agora no período de 2008-2011, que acho que é importante perceber, ou seja, 2007 até aqui. Não podemos esquecer, Sr. Ministro, e o senhor também não esquece seguramente, em seu Estado de Estado, que a construção naval comercial, se quisermos, em termos mundiais, iniciou um período de crise brutal, como sabem. Mais de 50% a 60% daquilo que eram as encomendas normais, não é dos estaleiros de Viana do Castelo, é dos estaleiros mundiais, desceram completamente. E, portanto, isto é um dado que, obviamente, não pode ser colocado de parte. Por outro lado, também, e não foi por acaso, já que o Ministro à altura, Paulo Portas, Ministro da Defesa, já não foi por acaso, não foi só por um truque de mágica, foi que, efetivamente, a necessidade de encontrar uma solução para viabilizar já naquela altura a continuidade dos Estaleiros Navais Viana do Castelo obrigou a isso. Não só uma estratégia de reequipamento das Forças Armadas, neste caso da Marinha, mas também porque havia uma crise profunda na procura, na construção comercial e, nomeadamente, também já na própria reparação. Portanto, não foi por acaso que os Estaleiros Navais passaram para a tutela do Ministério da Defesa e que o Ministério da Defesa celebra que os Estaleiros Navais Viana do Castelo, em 2003, 2002, salvo erro, o célebre contrato quadro para a construção de toda aquele conjunto de equipamentos, os navios patrulho-oceânicos, as leis de certificação costeira, etc, por aí fora. Portanto, esta história é preciso tê-la presente. E, portanto, este período de 2008 a 2011 foi um período muito difícil, Sr. Ministro. Foi difícil no plano da conjuntura internacional relativamente à construção naval, foi difícil no plano do próprio desenvolvimento da construção militar. Como sabe, o navio foi entregue com 5 anos de atraso por dificuldades enormes de relacionamento entre os estaleiros navais e a própria Marinha, ou o setor que tinha responsabilidade do acompanhamento. 5 anos de atraso, não foi por acaso, foi porque não conseguimos encontrar a solução para este problema e ainda por cima nos cai também, a nós, não digo a nós, Partido Socialista, cai ao país e cai aos Estaleiros Navais Viana do Castelo, o problema dos férreos, do Atlântida e do outro, que, como sabe, já foi uma tentativa desesperada de encontrar encomendas. E ouvir-me agora ali para o Sr. Deputado Joaquim Ponte, que se recorda perfeitamente de uma audição que aqui tivemos, ainda na anterior legislatura, com o então Presidente do Conselho de Administração, Engenheiro Navarro Machado, que nomeadamente o Sr. Deputado Joaquim Ponte, não sei se afirmou, se reproduziu, e portanto só para lhe dizer que os contributos também foram poucos, que o navio Atlântico era uma carroça, que era aquilo que se dizia nos Açores, e que nomeadamente o PSD solicitou uma comissão de inquérito na Assembleia Regional para exatamente avaliar e denegrir ainda mais o problema do próprio Atlântida, ao nível da estabilidade, etc. Portanto, eu acho que aqui é melhor andarmos devagar, todos, provavelmente, sendo certo que há que assumir uma cota-parte de responsabilidade enorme num falhanço completo. Eu ainda hoje estou para perceber, e a história nos ajudará a perceber como é que isto aconteceu, porque é que, tendo uma administração
regional do Partido Socialista e sendo o Governo Nacional do Partido Socialista, realmente não se conseguiu encontrar uma solução. Tenho essas dificuldades. Mas, ao Sr. Deputado Joaquim Ponte, o PSD, quer nacional, quer regional, não deu rigorosamente nada para ajudar a este problema. Antes, pelo contrário, agravou-o com aquilo que eu lhe disse. Mas isto para dizer o seguinte, é que, Sr. Ministro, neste período, os únicos contratos, além deste falhanço, que foi uma coisa, enfim, ainda vamos ver como é que isto se vai resolver, neste período de tempo só se conseguiu, em 2010, celebrar um contrato com a Venezuela para a construção dos 2 navios asfalteiros por 151 milhões de euros, e eu espero que as coisas... Bem, pronto, não discutimos isso, 121, 151, Foi essa situação e conseguiu-se finalmente concluir a construção do primeiro NPO. Finalmente, essa questão. E, por outro lado, iniciou-se num processo de muita instabilidade nas administrações, responsabilidade, efetivamente, do Governo do Partido Socialista, que não conseguiu encontrar, por razões de várias ordem, e aqui já foi focado aqui pelo meu colega deputado José Lelo. Como sabe, os Estaleiros Navais de Viana do Castelo são uma organização que tem uma cultura e um clima muito próprios, que é clima político e cultura organizacional muito próprios. E, normalmente, todos os partidos políticos, de uma forma geral, se posicionaram quando havia lugar à constituição dos Conselhos de Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Todos os partidos tiveram lá os seus representantes. E isto deu origem a esta instabilidade durante 4 anos de um Conselho de Administração, que, efetivamente, só na parte final conseguiu desenvolver um plano de reestruturação. Plano de reestruturação esse, como sabe, foi apresentado, ou melhor, foi concluído em janeiro ou fevereiro de 2011, sendo que o Governo, como sabe, vinha desde novembro com uma pressão enorme da oposição, nomeadamente do PSD, em clima de grande asfixia, com uma dificuldade enorme de tomar decisões, nomeadamente também nessa matéria. E anunciou, no meu entender, esse plano de reestruturação, ou melhor, a parte mais negativa do plano, anunciou num momento errado, efetivamente. Tenho de reconhecer isso. Aquele Conselho de Administração já não deveria ter anunciado aquilo que anunciou, muito menos fazer aquilo que fez. Mas fazer o que fez anunciando só a parte dos despedimentos. E, portanto, eu acho que nessa matéria estou plenamente de acordo. Agora, o Sr. Ministro faz uma crítica muito grande porque o Governo, nesta pressão toda do Partido Socialista, levou-lhe 3 meses a tomar uma decisão sobre o plano de reestruturação. Ó, Sr. Ministro, o senhor sem pressão política rigorosamente nenhuma também já está há 3 meses, pelo menos, já faltou agosto, setembro e outubro, também para tomar uma decisão. Diz que agora vai ser em outubro. Eu espero que efetivamente aconteça em outubro. E, portanto, eu vou-lhe fazer 3 ou 4 questões sobre esta matéria, mais concretas e dirigidas, mas só espero, sinceramente, e com simpatia lhe digo, que o ênfase da sua primeira intervenção não lhe aconteça como ao Sr. Primeiro-Ministro no outro dia disse relativamente à Madeira. O senhor não venha dizer que às tantas se vai arrepender de ter falado demais, sobretudo ter falado com tanto entusiasmo relativamente à resolução daquele problema, porque o problema é complexo, como o senhor sabe. Eu só lhe colocava 3 ou 4 questões sobre isto. Primeira questão. O Sr. Ministro está em condições de garantir a continuidade do contrato de construção dos navios militares, pelo menos nos moldes em que ultimamente eu o conheço, conhecendo as limitações que vamos ter na Lei de Programação Militar em termos de dotação financeira e no PIDAC? Primeira questão. Segunda questão. O contrato com a Venezuela da construção dos asfalteiros, o senhor tem alguma indicação de que ele tenha algum problema relativamente à sua execuibilidade e à sua concretização? Pode ter, porque os estaleiros navais estão numa situação de asfixia, não têm capacidade, nomeadamente, para comprar aço e, portanto, vão atrasar todo o plano de construção. E esse é um aspecto que seguramente os senhores estão a monitorizar. Mas eu pergunto, tem conhecimento de que tem problemas? Outra questão. O navio Atlântida, Sr. Ministro, o que veio fazer a Lisboa? Concretamente, o que veio fazer? Ou seja, veio efetivamente porque há potenciais, garantidos compradores, ou seja, há uma solução, ou foi, enfim, uma operação que provavelmente qualquer um já podia ter feito, que, segundo diz a comunicação social, não reproduz isso, custou 130 mil euros, serviu para provar, parece que a velocidade é garantida, e, portanto, eu gostava de saber, há, efetivamente, alguma coisa em concreto que tenha justificado a vinda do navio Atlântida de Viana do Castelo para Lisboa, ou foi só para lhe mudar de sítio? Outra questão. Sr. Ministro, tinham-se anunciado cerca de 370 trabalhadores que, num processo progressivo, teriam de ser despedidos. Uma necessidade imperiosa de emagrecimento ao nível da estrutura pessoal daquela empresa. O Sr. Ministro, para aquilo que eu percebi, não falou nisto. Eu só lhe pergunto, está em condições de garantir que não vai ter necessidade de, no âmbito daquilo que são os estudos que estão a desenvolver, que não vai ter necessidade de também iniciar um processo de despedimento de trabalhadores no sentido do emagrecimento daquela organização? E, por último, eu realmente pergunto, nestes últimos 3 meses, há algum contrato novo que este novo Conselho de Administração, entre aspas, este novo Presidente do Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo tenha conseguido fazer em todos esses contactos? Estas perguntas lhe deixava. E digo-lhe sinceramente, Sr. Ministro, eu desejo-lhe a máxima sorte, toda a sorte e todo o sucesso para encontrar uma solução para este problema. Acredito que sim.
Porque há uma coisa que o Partido Socialista efetivamente fez. Não conseguiu conduzir bem o processo, nem garantir nem a estabilidade, nem a sustentabilidade da Organização Estaleira Navalha Viana do Castelo. Mas manteve-a em funcionamento. E, portanto, eu pergunto, o Sr. Ministro mantém a Organização Estaleira Navalha Viana do Castelo em funcionamento também? É esse o seu objetivo claro? É essa a sua determinação? Essas as perguntas que lhe deixo e digo-lhe sinceramente mais uma vez, em meu nome pessoal, e julgo que posso fazê-lo em nome do Partido Socialista e em nome do Distrito de Viana do Castelo, eu desejo-lhe as maiores felicidades para encontrar uma solução para os estaleiros. Terá o meu apoio e o meu aplauso se eu encontrar.